Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 29. Eren recruta Miyuki. Ai desceu do trem perto da estação onde ficava o café. Como parte do acordo de se encontrar com Kamiki-san, ela especificou algumas condições para ele, especificamente, que se encontrassem durante o horário de maior movimento do dia e que ela escolhesse o café onde se encontrariam. Ele concordou sem discutir. Ela se vestiu bem, pois achava que seria apropriado pelo menos tentar se apresentar bem para ele, mesmo que planejasse decepcioná-lo. Ela não queria que ele se sentisse um detalhe por não levar aquele encontro a sério. Ela usava um belo vestido xadrez que ia até os joelhos e uma camisa branca com babados por baixo. Usava um chapéu de aba larga, óculos escuros e o cabelo preso num coque, principalmente para esconder sua identidade, mas também para se manter bonita. Ela entrou no café e olhou ao redor, procurando por Kamiki-san. Ele estava perto de uma mesa perto da janela, vestindo um belo terno preto, mas com um moletom leve de gola alta por baixo. Ele usava óculos, mas não era tão famoso quanto antes, então estava menos preocupado com a possibilidade de ser reconhecido. Bom dia, Ai-chan. Ele sorriu enquanto se levantava e a ajudava a sentar. Eu entendi, Kamiki-san, mas obrigada, disse ela respeitosamente, movendo seu próprio assento e sentando-se. Ele sentou-se novamente em frente a ela. Um garçom se aproximou e perguntou se eles queriam café ou chá. Eu quero um chá verde, com uma colherada extra de açúcar, por favor, disse Kamiki-san. E ela quer um de canela, desculpe, mas você pode me dar um latte gelado, por favor? Ai o interrompeu. Vou querer um tamanho pequeno. A mulher assentiu enquanto anotava as informações. Ela se virou e voltou para pedir e preparar as bebidas. Você não gosta mais de canela? Ele perguntou. Fiquei longe de qualquer chá com muito açúcar. Ela riu. Preciso ter cuidado, já que tive filhos e não sou mais uma menina. Em breve, terei que me preocupar muito com o que coloco no meu corpo, então decidi começar agora. Me fez sentir um idiota, ele brincou, esperando aliviar a tensão. Você tem que aprender a acompanhar meus gostos, brincou Ai também, embora tenha sido um pouco forçado para ela. Houve um silêncio constrangedor entre eles antes que a barista retornasse com as bebidas. Ela as entregou e foi embora depois que Kamiki-san lhe entregou o dinheiro. Tenho certeza de que você sabe por que pedi para você vir aqui, disse ele. Eu sei, disse Ai. Entendo que você queira recomeçar o que tínhamos. Ai-chan. Ele se inclinou sobre a mesa. O rosto dele era suave e esperançoso, como se ele estivesse quase desesperado para cair nas graças dela e talvez recomeçar algo entre eles. Pensei muito sobre isso e, depois de ver as crianças, não consigo deixar de nos imaginar juntos novamente, disse ele, olhando para a mesa. Eu sei, disse Ai calmamente. Percebi o quanto desisti quando cada um seguiu seu caminho. Como escolhi seguir minha carreira em vez de uma vida com você. Como deixei minha raiva me dominar e te causei dor. Entendo que você tenha reservas em relação a ficarmos juntos novamente, mas quero que saiba que eu realmente te adoro. Quero que a gente fique junto de novo. Que talvez sejamos a família da qual nos afastamos. Sei que você ainda tem sentimentos residuais por mim e que já considerou a possibilidade, mas não consigo deixar de querer você de novo. Mais do que qualquer outra coisa. Tudo que peço é uma nova chance, para mostrar que não só posso ser um bom homem para você, mas também um bom pai para as crianças. Não precisamos começar com um namoro oficial, mas quero pelo menos te levar para alguns encontros. Só nós dois, sem ninguém por perto. Para que eu possa te convencer de que seria a escolha certa ficarmos juntos. Ai sentiu o coração se compadecer dele. Ele parecia tão desesperado para estar com ela. Parecia triste e confuso, e isso fez Ai sentir pena dele. Ela não tinha dúvidas de que, se ele mudasse, seria um bom homem para ela. Seria um bom marido por quem ela se apaixonaria, e sabia que seus filhos o amariam. Ainda havia sentimentos ali, sentimentos de afeição que gritavam para que ela lhe desse outra chance. Mas ela sabia que tudo estava acabado entre eles. Ela queria buscar uma amizade e um relacionamento não romântico, mas não queria namorar com ele. Sabia que teria que mantê-lo em sua vida, já que ele tinha direito aos filhos e poderia até ser amigo dele. Mas não havia mais nada ali. Hikaru. Ai suspirou enquanto estendia as mãos e segurava as dele. Hikaru olhou para ela, quase esperançoso de que ela tentaria novamente e ficaria com ele. Havia esperança em seus olhos, e ela temia machucá-lo. Eu sempre fui uma pessoa terrível e egoísta, começou Ai. Mas não posso ficar com você desse jeito de novo. Ainda tenho alguns sentimentos por você, mas não consigo me imaginar agindo de acordo com eles ou estando com você. Tivemos nossa chance naquela época e cada um decidiu seguir seu caminho.
Naquele dia, quando você me machucou e eu fui embora, fiquei muito bravo com você. A conversa que tivemos ao telefone depois disso e o acordo que fizemos de ficar longe um do outro pelo bem das nossas carreiras foi o que acabou com tudo. Quero ter um relacionamento com você, mas apenas pelo bem dos nossos filhos. Por favor, me entenda. Seu rosto ficou neutro, como se estivesse contemplando algo. A tristeza havia desaparecido quase por completo, substituída por uma expressão tão neutra que Ai se perguntou por um instante se ele estava mesmo triste. É por causa do Eren? Ele perguntou. Ai ficou surpresa com a acusação. Embora soubesse que nutria sentimentos por Eren, o envolvimento dele não era parte do motivo pelo qual o rejeitara. Mesmo que Eren não estivesse ali, ela ainda o rejeitaria pelos mesmos motivos que havia alegado. Isso é assunto pessoal, Kaneki-san, por favor, não toque nesse assunto, disse ela, soltando as mãos dele. Você se importa mais com ele do que comigo? Ele perguntou. De onde vinha isso? Ela conseguia entender talvez um pouco de ciúme, mas isso não fazia parte da conversa. Eren não tinha nada a ver com a decisão dela. Eu não me importo nem mais nem menos com ele, disse ela. Não tem nada a ver com o motivo. Eu já te disse o porquê, e ele não faz parte do motivo. Só me dê um encontro, Ai, disse ele, aproximando-se dela. Podemos ir ver um filme novo e eu te levo de volta para o meu hotel. Deixa eu te convencer, hotel? Perguntou Ai. Não está em nenhum de nós, então não haverá controvérsia nem nada, disse ele. Não é esse o problema, disse Ai, agora muito ofendido. Então o que é? Como ele não sabe? Você acha que mesmo se a gente tivesse um encontro, eu voltaria para a cama com você no primeiro encontro? Ela perguntou. Não é isso que eu pretendi, não, disse Ai. Eu não quero ouvir isso. Você simplesmente presume que eu pularia direto na sua cama, apesar da seriedade da conversa que estávamos tendo. Você me considera tão inferior a ponto de eu fazer uma coisa dessas? Você me considera nada menos do que uma mulher desesperada. Eu não estava pedindo para dormir com você, só para passar a noite. Nunca tive a intenção de te dar em cima de você, disse ele, e Ai não conseguiu ver nenhuma desonestidade em seu rosto. Por outro lado, ela nunca o viu mentir, ou pelo menos detectar suas mentiras. Ele sempre foi muito melhor mentindo do que ela, especialmente durante a produção e os trabalhos quando eram mais jovens. Então, ela não acreditava totalmente nele, mesmo que não detectasse nenhuma desonestidade nele. Então me desculpe. Ela se acalmou, pretendendo agarrar o ramo de oliveira que lhe foi oferecido para que não fizessem uma cena. Mas eu não posso fazer isso. Mesmo que não façamos nada, ainda é inapropriado. Ai colocou algum dinheiro na mesa para pagar sua bebida e se levantou, preparada para sair. Agradeço a conversa, Kaneki-san, mas acho que deveríamos. Ai foi interrompido. Ela sentiu uma pressão no braço e olhou para baixo. Kaneki a segurava pelo braço e a mantinha no lugar, impedindo-a de sair da mesa. Seu rosto ainda estava neutro e calmo, embora ela se sentisse apavorada com o contato. Escute, Ai, disse ele. É completamente injusto ir embora assim. Você está me machucando. Ai choramingou, seu exterior forte e confiante agora desaparecido. Você não pode ir embora assim depois de todo o planejamento que fiz para hoje. Solte. Ai gritou, tentando se soltar. Ei! Disse alguém próximo. Kaneki a soltou, sem querer causar uma cena. De repente, um homem vestido casualmente se aproximou de Ai e ficou na frente dela para protegê-la de Kaneki. Para trás, porra, ele disse. Desculpe, foi só um acidente, disse Kaneki, enquanto as rachaduras em sua personalidade começavam a aparecer. É melhor você sumir, disse o homem. Claro, não era minha intenção fazer uma cena, disse ele. Kaneki tirou a carteira e pagou sua própria bebida, antes de se virar e sair. Havia rumores no café sobre o que ele estava fazendo e até mesmo algumas acusações sussurradas de que ele era um abusador. Você está bem? O homem perguntou a Ai. Ai se acalmou, tentando conter as lágrimas. Ele não havia mudado, nem um pouco. Ela estava tão feliz por não ter lhe dado essa chance, porque sabia que, eventualmente, esse lado voltaria à tona. Ela nem se sentia confortável com a ideia de ele ver as crianças. E se ele ficasse bravo e machucasse a Aqua ou Ruby? Seria possível. Seria possível um pai machucar os próprios filhos? Ai pensou em sua própria mãe, claro que sim. Sua própria mãe era um ser humano terrível. Uma pessoa terrível que merecia nada menos do que a pior vida possível. Se sua própria mãe foi capaz de machucar seu próprio filho, não é difícil que Kaneki fizesse o mesmo. Estou bem, obrigada, mas preciso ir, ela disse. Ela olhou para o homem que a salvou.
Notou algumas tatuagens sob suas mangas e imediatamente presumiu que fosse um yakuza, mas interrompeu esse pensamento. Tatuagens, embora ainda mal vistas no Japão, estavam começando a se tornar mais comuns e aceitas. Não eram mais sinais de que alguém era yakuza ou delinquente. Além disso, os yakuza eram criminosos, e criminosos eram pessoas más. Não havia como protegê-la. Vou para casa, obrigada, mas, por favor, com licença, disse Ai, com a adrenalina a mil. Ai se virou e saiu pela porta oposta àquela por onde Kamiki passou. Ela o viu andando pela rua e foi em direção à estação na direção oposta. Ela só queria chegar em casa, onde Eren estava. Eren é forte e gentil, ele a protegeria. Ele já havia feito isso 2 vezes, e ela não tinha dúvidas de que ele a manteria segura. Ela admitiu brevemente para si mesma que o via como um protetor, então queria ficar em segurança em sua casa, com ele por perto. Ela queria ligar para ele, mas ele estava no trabalho. Não queria incomodá-lo, pois sabia que ele viria correndo e colocaria o emprego em risco. Não queria colocá-lo em uma posição em que tivesse que escolher entre protegê-la ou manter o emprego. Então, a menos que precisasse, esperaria que ele chegasse em casa. Ela correu para a estação e passou seu cartão para entrar, indo em direção ao trem para voltar para casa. Você tem ideia de como foi difícil pegar esse garoto? Perguntou Sergei. Estou supondo que seja difícil, disse Eren. Ele pode não ser rico, mas estuda num lugar muito rico. Consegui-lo sem que ninguém percebesse não foi fácil. Ele reclamou. Entendo, Sergei, disse Eren. Eren entrou em um dos armazéns abandonados de Sergei, que ele usava para negócios ou transferências de armas. Lá dentro, no centro do salão, estava um jovem amarrado a uma cadeira simples e com um saco de estopa sobre a cabeça. Eren ouviu abafadores vindos do saco, o que insinuou que Sergei provavelmente o amordaçou. Isso é necessário? Ele perguntou. Eu tinha que impedi-lo de correr, você precisa falar com ele, e ele não ia exatamente entrar no carro comigo, disse Sergei. Não posso culpá-lo, disse Eren. Engraçado, muito engraçado, disse ele. Então, qual é a sua intenção? Como você vai convencê-lo? Espero que tenha pensado em alguma coisa. Ele vai, disse Eren. Principalmente quando avisarmos que Kaguya está em perigo. O que te dá tanta certeza? Perguntou Sergei. Só porque ele gosta de uma garota, não significa que ele esteja disposto a tê-la de volta. Ele vai, disse Eren. Mas vou precisar de você aqui para intimidar também. Então, policial bom e policial mau? Perguntou Sergei. O que isso significa? Perguntou Eren. Não se preocupe, disse Sergei. Eren caminhou até o garoto amarrado, pegou uma cadeira próxima e sentou-se em frente ao garoto amarrado. Ele sabia que alguém estava se movendo e tentou gritar com ele, provavelmente para soltá-lo. Eren se virou para Sergei e assentiu. Sergei interpretou isso como um sinal para retirar o saco de estopa. O rosto suado e vermelho de Miyuki foi revelado, com um pedaço de pano amarrado entre os dentes. Bem. Ele gritou para o tecido, surpreso. Calma, Miyuki, disse Eren. Eu sei que você sabe inglês, então vamos conversar. Tire a mordaça dele. Sergei obedeceu, desamarrando a parte de trás da mordaça e deixando-o respirar fundo algumas vezes. Miyuki estalou o maxilar por um segundo antes de gritar de raiva. Tive a sensação de que você sequestrou Shinomiya. Ele gritou. Sério? Eren perguntou. Achei estranho ela ter desaparecido no momento em que te conhecemos, um suposto veterano ucraniano. Fiquei pensando se você era aquele cara da Yakuza ocidental. Mas não toquei no assunto porque não tinha outra prova. Agora eu sei. Você tem razão, ele é inteligente. Sergei riu. Isso me surpreendeu, honestamente, disse Eren. Onde ela está? Ele gritou, debatendo-se na cadeira. Não faço ideia, disse Eren. Você a sequestrou. Diga-me onde ela está. Ele exigiu. Miyuki estava muito comprometido emocionalmente naquele momento, o que era perfeito. Ele percebeu que Sergei concordava. Mesmo amarrado, indefeso diante de 2 criminosos, Miyuki só pensava na segurança de seu amor acima da sua. Eu não a sequestrei, disse Eren. Você está usando-a e os filhos dela também. Ele acusou. Você está forçando eles a obedecerem. Não, disse Eren. Ai não tem nada a ver com nada. Então por quê? Ele perguntou. Olha, eu não sei onde Kaguya está, mas sei quem a levou, disse ele. Você não fez isso? Perguntou Miyuki. Não, eu só estava ajudando a Ai a encontrar o filho dela. Não tenho nada a ver com isso, mas sei quem a levou, explicou Eren. Quem? Perguntou Miyuki. O líder dos Izagawa Kai, Yoshida. Ele disse.
Mas a polícia estava dizendo que era aquele novo grupo Yakuza, disse ele, lembrando-se de algumas notícias que saíram recentemente sobre o assunto. Yoshida quer jogar a culpa neles e libertar Kaguya com esse conhecimento. Assim, ele pode eliminá-los. Ele disse. Então é por isso, disse Miyuki. Então por que estou aqui? Perguntou ele. Acontece que sou muito reconhecível e não falo japonês, disse Eren. Assim que a encontrarmos, preciso de alguém de confiança para entrar e tirá-la de lá. Alguém que se faça passar por um membro comum de gangue. Então, por que eu? Ele perguntou. Porque você se importa com ela, então sei que será confiável. Além disso, não posso confiar em alguém da Yakuza para enfrentar Yoshida. Mas por quê? Perguntou ele. Você não é um criminoso. Fui forçado a entrar, porque ele está usando AI contra mim, disse Eren. Forçado? Ele perguntou. Eu tive que fazer o que tinha que fazer para sobreviver. Desde que conheci a AI, ela foi usada para me manipular. Então, estou tão preso nesta vida quanto você está prestes a ficar, disse Eren. Você se importa com a AI? Ele perguntou. Isso não é relevante, disse Eren. O que importa é que você se importa com Kaguya, então vamos precisar da sua ajuda. Depois que você descobrir onde ela está, por que não vai à polícia? Perguntou Miyuki. Porque Yoshida protege a AI dos Nakanokai. Se algo interferir nisso, nada impedirá os Nakanokai de matar a AI, explicou ele. Preciso que Yoshida proteja a AI, em troca, eu sirvo. Então, não posso deixar a polícia atacar Yoshida. Por que eles estão tentando matar a AI? Ele perguntou. Para me atingir. É uma longa história, mas não posso envolver a polícia, senão a AI estará em perigo. Ele explicou. Por pior que seja, prefiro confiar na polícia para salvar Kaguya e proteger a AI em vez de você. Então, me dê um bom motivo para eu não ir à polícia? Perguntou Miyuki. Sergei, disse Eren, levantando-se e deixando Sergei sentar-se em frente a Miyuki amarrada. Você acha que eu estou com medo? Perguntou Miyuki com a voz um pouco trêmula, claramente tentando soar firme. Faça o que quiser comigo, não vou trabalhar com você só porque tem uma história triste. Confio na polícia para proteger a AI, e não você. Sergei pegou um cigarro e o acendeu, dando uma pequena tragada antes de exalar. Pegou o celular e o desbloqueou, antes de navegar por algumas informações. Sabe, eu não tenho nenhuma maneira preparada de te ameaçar, disse ele. Claro, eu poderia te ameaçar ou te machucar, mas isso não vai nos levar a lugar nenhum. Assim que você sumir de vista, a polícia vai cair em cima de nós. Então, como se ameaça alguém? Perguntou a Miyuki. Mantenha a segurança das suas redes sociais ativada, meu bom amigo, disse Sergei, navegando pelo celular. Sim, disse Miyuki, sem saber o que ele queria dizer. Shirogane, Sergei murmurou para si mesmo. Parece que alguém não está tão cauteloso, disse ele. Sergei virou o celular para Miyuki. Eren viu a foto de relance e era uma jovem de cabelos bem claros, posando com um vestido branco como uniforme. Essa é sua irmã, da? Ele perguntou. Sim. Miyuki gaguejou. Sergei pegou o telefone de volta e o examinou mais um pouco. Ela estuda na mesma escola que você, embora seja uma escola de ensino fundamental. Interessante, comentou ele. Parece que ela também reclama muito do irmão mais velho, mas dá para perceber que ela se importa com você e vice-versa. Os olhos de Miyuki estavam arregalados, e ele começou a suar enquanto Sergei lia as informações sobre sua irmã em voz alta. Eu conheço essa rua, disse ele, mostrando uma foto da irmã posando na rua. Você sabia que normalmente está deserta quando ela volta para casa? Será que é esse o caminho que ela faz quando volta para casa? Seria muito fácil levá-la. Entendi. Disse Miyuki. Você entende? Sergei riu de forma sádica. Você entende o que eu posso fazer com as pessoas que você ama? Se eu quisesse te fazer pagar, tudo o que eu precisava fazer era vendê-la para o exterior. Talvez para alguma zona de prostituição estrangeira ou um bordel clandestino na América Latina. Ela me renderia um bom dinheiro. Talvez eu faça você sofrer. Vou levá-la para casa, todos os dias, um pedaço de cada vez. Talvez primeiro um dedo da mão, depois um do pé, quando ela ficar sem eles. E continuarei até ela morrer. Quando isso acontecer, continuarei enviando pedaços para casa, fazendo você se perguntar qual pedaço deste corpo era no momento em que ela pereceu. Agora, talvez você vá à polícia e talvez eu seja pego. Improvável, já que Sergei nem é meu nome verdadeiro. Talvez você consiga a custódia protegida para você e sua família, mas, eventualmente, eles vão parar. E quando isso acontecer, mesmo que seja daqui a anos, eu farei da sua vida um inferno.
A menos que você queira ficar em custódia protegida pelo resto da sua vida e da sua família. Miyuki estava de cabeça baixa e tremendo com as ameaças de Sergei. Não tinha palavras, nada que pudesse dizer. Estava claramente em choque, incapaz até mesmo de olhar para o russo mais velho. Sergei, uma palavra, disse Eren. Sergei se levantou e saiu com Eren do alcance da audição de Miyuki. Eren sussurrou para ele em voz baixa e irritada. Que diabos foi isso? Ele perguntou. O quê? Ele deve estar tranquilo em trabalhar com você agora, disse Sergei. Depois de tudo isso? Perguntou Eren. Eren estava acostumado à tortura, tanto a receber quanto a aplicar. Ele viu as pequenas ocasiões em que tiveram que começar a cortar dedos ou remover unhas durante seus dias militares, mas isso era um absurdo para seus padrões. Esse é o tipo de coisa que deixaria o ex-primeiro-ministro Zakli orgulhoso. Eu não faria nada disso, defendeu Sergei. Sério? Perguntou Eren, imaginando se ele deveria começar a considerar Sergei uma ameaça. Isso não é apenas imoral, mas também totalmente impraticável, disse ele. Impraticável? Perguntou Eren. O quê? Vou contrabandear um adolescente para fora do Japão? Como eu faria isso de forma eficaz? É muito arriscado e o ganho financeiro é muito pequeno comparado ao valor que eu teria que subornar ou pagar para tirá-la da ilha, e provavelmente gastaria mais dinheiro do que ganharia. A coisa da caixa? Perguntou Eren. Completamente impossível. O quê? Eu envio partes de corpos humanos pelos correios, torcendo para que, de alguma forma, o raio-x não as detecte. Ainda por cima, sou flagrado pela câmera entregando no escritório? Teria que dar o endereço de retorno e comprar um selo. Provavelmente seria flagrado no momento em que passasse pela máquina. Eren entendeu metade do que ele disse, mas concordou que parecia impraticável. A questão é, continuou Sergei. Ele não sabe disso. E eu sou um criminoso malvado e assustador que ele acha que seguiria adiante. Não preciso fazer nada, contanto que ele acredite que eu faria. Isso ainda é uma merda, Sergei, disse Eren. Por que eu arriscaria minha reputação e meu negócio para salvar uma adolescente só para mandar outra adolescente para o tráfico? Perguntou Sergei. Maluca. Ai. Eren disse enquanto era atingido na nuca por Sergei. Pense bem, da próxima vez, fico ofendido, você acha que eu faria isso? Disse Sergei. Sou um criminoso, mas não um sádico de merda. Me dê algum crédito. Tudo bem, resmungou Eren. Vamos acabar logo com isso, disse ele. Sergei disse. Eren se virou e voltou para Miyuki, que ainda olhava para baixo. Eren admitiu que a abordagem de Sergei foi eficaz. Olha, Miyuki, não faremos isso, pelo menos eu não, disse Eren, decidindo pelo menos deixá-lo acreditar que essas opções ainda existiam. Mas queremos salvar Kaguya, sem comprometer a segurança da Ai. Não vou forçar você a ajudar, mas precisamos de alguém para ajudar. Isso realmente salvará Shinomiya? Ele perguntou, olhando para cima. Sim, disse Eren. Você vai deixar minha irmã em paz? Ele perguntou. Eu prometo, disse Eren. Assim que lidarmos com os Nakano-kai, você pode me entregar à polícia. Mas só depois que a Ai estiver segura. Você se importa com ela, não é? Perguntou Miyuki. Da mesma forma que você se importa com Kaguya, disse Eren. Tudo bem, disse Miyuki. Agiremos depois deste fim de semana, disse Eren. Se tudo correr bem, Yoshida devolverá sem que interfiramos, tornando tudo isso inútil. Caso contrário, precisaremos tirá-la de lá para que ela não seja mais um peão nesta guerra. Só me diga o que preciso fazer, disse Miyuki. Precisamos que você se faça passar por um membro comum da Yakuza e se infiltre no local onde Kaguya está escondida. Pediremos que você a acompanhe, fingindo ser um prisioneiro ou uma transferência de refém. Se algo der errado, eu entrarei para lhe dar uma saída à força, explicou Eren. Forte? Perguntou Miyuki. Vou ter que atirar para vocês saírem. Vou usar uma máscara, para que não percebam quem eu sou. Não posso entrar escondido porque não sou japonês e não falo a língua. Ele disse. Ok, disse Miyuki com um pouco de hesitação. Só se você prometer que isso salvará Shinomiya. Eu prometo que sim, disse Eren. Dito isso, teremos que nos encontrar aqui para que o Sergei possa te ensinar a sobreviver aí sozinho. Por que eu? Perguntou Sergei. Você sabe mais sobre se passar por criminoso do que eu, disse Eren. Você é com um Anuko, por que não o ensina? Reclamou Sergei. Nós dois sabemos que sou péssimo no crime organizado, disse Eren. O que você sempre diz? Sou um bom soldado, mas um criminoso ruim. Boa observação, Sergei gemeu. Nos encontramos amanhã, disse Eren enquanto pegava uma faca e soltava Miyuki da cadeira.
Vamos começar a traçar planos e treinar. Tomara que isso não seja necessário se Yoshida soltar na semana que vem, mas ainda precisamos nos preparar. Eu vou encontrá-la, mas não vou ajudar se as coisas ficarem violentas. Ainda tenho negócios a tratar, disse Sergei. Tudo bem, disse Eren. Eu realmente não gosto disso, disse Miyuki. Enquanto eu ficar de boca fechada, fique longe da minha irmã. Disse Sergei. Sou um bom homem de negócios, cumpro promessas, disse Sergei. Se nos trair, você perde a irmã. Sergei mentiu. Eu entendo, disse Miyuki, ainda preocupado com a segurança da irmã. Descanse um pouco esta noite, disse Eren. Aqua não gostou da conversa que ouviu quando se aproximou sorrateiramente da porta de Ai. Ela parecia estar agindo de forma estranha ao chegar em casa, e ele não sabia bem o porquê. Ela disse que estava resolvendo problemas e deixou as crianças aos cuidados de Miyako enquanto isso. No entanto, ao chegar em casa, ela demonstrava preocupação. Ela ouviu enquanto as crianças estavam por perto, mas ele percebeu que ela parecia assustada. Ele se perguntou se alguém a reconheceria. Isso explicaria sua expressão preocupada. Ela foi para o quarto e disse que ia se trocar. Ele duvidou, então foi até a porta e tentou escutar. Mei, oi. Como você está? Ela perguntou ao telefone. Ele não conseguia ouvir Mei porque ela não estava no viva voz, então ele só conseguia ouvir Ai. Eu me encontrei com Kamiki, disse Ai. O quê? Ela fez o quê? Você tinha razão, ele não mudou nada, disse Ai com a voz um pouco vacilante. Estávamos conversando e eu o deixei saber que não me sentia confortável em sair com ele. Ele começou a me acusar de ter escolhido Eren em vez dele, e eu tentei dizer que o Eren não tinha nada a ver com a escolha. E aí ele falou que já tinha reservado um hotel para nós. Ele até fez isso sem usar o próprio nome para não termos uma discussão. Aí ele ficou chateado quando eu fui embora. Ele, agarrou meu braço e não me deixou sair. Não, estou bem. Alguém qualquer se intrometeu. Ainda bem que decidi encontrá-lo em público. Não quero vê-lo de novo. Nem quero mais a Aqua ou a Ruby perto dele. Se ele agir assim comigo, o que aconteceria se ele ficasse bravo com as crianças? Eu sei, não acho que ele faria isso, mas não quero correr o risco. Só não me sinto confortável com eles perto dele. Principalmente o Aqua-chan. Ele ainda está se recuperando e machucado. Se o Kamiki fosse um pouco agressivo com ele, ele poderia sofrer sérios danos. Obrigada, eu agradeço. Não, eu não quero contar para o Eren. Estou preocupada que ele possa tentar confrontá-lo. Você sabe como o sistema legal trata os estrangeiros. Mesmo que seja legítima defesa, ele pode ser preso se eles agirem de forma violenta. Então, eu não quero que seja nada. Só não quero mais pensar nele. Logo a conversa mudou para outro assunto, mas então Aqua parou de prestar atenção. Ela saiu sozinha com ele. Aqua se perguntou se o motivo de Hikaru ter escolhido um hotel para ela visitar, sem mencionar o nome dele, seria para que ele tentasse matá-la pessoalmente. Seus planos têm fracassado graças a ele e a Eren, mas ele pode tentar ficar ainda mais desesperado. Não demorará muito para que ele comece a mirar em Ruby e em si mesmo para atingir Ai. Hikaru sem dúvida tentará usá-los contra ela, especialmente para tentar agarrá-la a sós. Se quisesse salvar Ai, precisava pensar em algo. Eren era bom como defesa passiva, e o relacionamento entre Eren e Ai garantia que permanecessem juntos a maior parte do tempo. Mas Eren não adotaria uma defesa mais direta e ativa de Ai a menos que conhecesse a situação. Hikaru também está, sem dúvida, ficando desesperado. Todos os seus planos continuam dando errado. Entre Aqua e Eren, Hikaru não consegue atingir Ai por meios diretos ou indiretos. Então, ele tenta encontrar qualquer chance de ficar sozinho com Ai e matá-la. Então, Aqua teria que encontrar uma maneira de combater isso. Aqua precisaria ser mais proativo para deter Hikaru, mas o problema é que Aqua não é apenas uma criança, mas também não consegue usar o braço. Ele ainda está gravemente ferido e ficaria totalmente indefeso em qualquer tipo de confronto. Se ele fosse cuidar de Hikaru sozinho, precisaria encontrar uma maneira de equilibrar a luta. Equilibrar a luta de uma forma que garantisse a chance de matá-lo e Hikaru ficasse indefeso. Ele pensou brevemente em agir com base na ideia de que talvez Eren também tivesse renascido, mas era muito arriscado, já que ele não queria abrir aquela porta a menos que fosse absolutamente necessário. Era uma aposta arriscada. Então como Aqua pode enfrentar Hikaru, um homem adulto com pelo menos habilidades básicas de combate corpo a corpo? Hikaru não era atleta de MMA, mas não era preciso ser atleta para derrotar uma criança de 4 anos. Aqua-chan, você está bem? Ai perguntou quando saiu pela porta.
Sim, meu braço está doendo, ele disse, o que era parcialmente verdade, já que estava dolorido. Deixe-me pegar seu remédio, ela disse enquanto se dirigia ao balcão. Estou bem, não preciso disso. Ele dispensou. Querido, você precisa tomar seu remédio. Ajuda com a dor, disse ela, ajoelhando-se diante dele. E correr o risco de ficar viciado. Não, obrigado. Se ele não renascesse, claro. Mas ele não queria testar substâncias viciantes com aquele corpo jovem. Escute, querida, eu sei que tem efeitos colaterais, mas o médico disse que você vai ficar bem. Eu prometo. Ela tentou. Estou bem. Espere, ele pensou em algumas de suas ideias originais para lidar com Hikaru. Como, na época, ele não podia fazer nada para obtê-los, já que era tão jovem, e Ai não o deixava ter objetos cortantes. Ele não conseguiria obtê-los, já que é criança, e Ai não deixaria. Mas agora ele poderia obtê-los. Aqua olhou para o braço e depois para o analgésico. A ideia já estava se formando em sua cabeça. Afinal, ele era médico, conhecia os medicamentos e os impactos que certos medicamentos têm no corpo humano. Ele olhou para Ai, sabendo que ela ficaria muito brava no dia seguinte, quando ele fosse fazer o check-up médico no hospital. Ele ia fazer algo incrivelmente estúpido, mas normal para uma criança. Ai provavelmente ficaria muito brava, mas ele teria que ficar se quisesse obter as ferramentas necessárias para salvar a vida dela. Estou bem, Ai, sério. Ele disse. Ele caminhou até Ai e a abraçou, demonstrando que estava bem. Ai pareceu chocada por um momento, mas lhe deu um sorriso gentil, já que estava começando a se acostumar com seu lado mais afetuoso. Eu te amo, Aqua-chan, disse Ai. Eu também te amo, Ai, ele disse. Ele realmente amava. Ele a amava muito. De certa forma, Aqua sentia como se estivesse começando a vê-la como sua mãe. Ele nunca teve mãe, mas queria imaginar que ela seria como Ai. Carinhosa, doce, gentil e bondosa. Talvez ele estivesse caindo na própria mentira, a de que era criança. Mas agora, ele decidiu proteger Ai. Eu quero um abraço. Ruby gritou do outro lado da sala. Então venha aqui, Ruby-chan. Ai gritou de volta. Cuidado com o braço. Aqua gritou quando Ruby se lançou no abraço coletivo. Sim, ele até amava Ruby, apesar de seu bom senso. Ele precisava mantê-la segura tanto quanto protegia Ai. Mesmo que fosse arriscado, mesmo que o matasse, ele deteria Hikaru e salvaria sua família. Ele jurou. Eu amo vocês, disse Ai, segurando os dois filhos nos braços. Depois de deixar Miyuki perto de casa, Sergei levou Eren de volta para casa. Ambos estavam no carro, pensando no próximo plano. Então, o que vem por aí entre você e a mãe solteira? Perguntou Sergei. O que você quer dizer? Perguntou Eren. Você está pensando em fazer algo mais com ela? Perguntou Sergei. O que, tipo casar com ela? Perguntou Eren. Um pouco corrido para sua geração. Seria. Ele conhecia a Ai há algumas semanas. Mas se é isso que você quer, claro. Não sei, disse Eren. Já causei tantos problemas para ela. Não sei se a mereço. Eren pensou nisso, pensou mesmo. Mesmo com a guerra na Yakuza, ele ainda tinha momentos para relaxar e pensar, pelo menos uma vez na vida. Momentos para simplesmente aproveitar um estilo de vida mais civilizado, sem se preocupar sempre com a próxima grande luta. Sem reconquistar terras, sem guerras entre nações e sem genocídios. Apenas relaxar e viver uma vida humilde. Eren sentiu que poderia se casar com ela. Ele finalmente podia admitir isso para si mesmo. Eu mereço tê-la, mesmo que eu a tenha colocado em perigo. Perguntou Eren a Sergei. Você fez o que precisava para sobreviver, disse Sergei. Claro, nem sempre foi o melhor, mas você a defende e protege. Além disso, você precisa estar perto dela de qualquer maneira para protegê-la. Por que não pensar em ir para o próximo nível? Ela merece alguém melhor, disse Eren. Talvez, mas talvez você também mereça alguém melhor, disse ele. Quem se importa com o que merecemos? Se importa mais com o que você quer. Se ela te quer, quem se importa se ela te merece ou não? Eu a coloquei em perigo, disse Eren tristemente. Ela estava em perigo desde que se tornou popular, disse Sergei. Na verdade, ela está mais segura agora graças ao Yoshida. Se eu for descoberto, o que acontece? Perguntou Eren. Não posso ser cidadão deste país. E se ela se casar com outra pessoa e esse homem entrar na rua e morrer? Perguntou Sergei. Não se preocupe tanto com o que aconteceria com Eren. Você pode encontrar outras maneiras de viver fora da vida criminosa. Ela também vive escondida, então está no mesmo barco que você. Acho que sim, disse Eren. Tente, disse Sergei. Dê uma segunda chance, mesmo que seja arriscado.
Talvez fosse egoísmo, mas Eren queria Ai. Queria viver uma vida com ela, deixar o passado para trás e viver uma vida melhor. Ele se perguntava se havia fugido com Mikasa, se perguntava como eles poderiam ter vivido os 4 anos restantes de sua vida de forma simples. Eren ansiava por isso, queria isso. Queria uma vida simples e humilde. Semana que vem, disse Eren para Sergei. Ele perguntou. Após o ataque a Ginza, resolverei meus sentimentos com Ai. Quer a guerra continue ou termine em Ginza, resolverei tudo o que sinto por ela. O que você vai dizer? Perguntou Sergei. Vou pedir a Ai em casamento, disse ele. Fim da parte 29.